Capítulo 1. O adquirimento sinistro. Tal objeto peculiar. Pensou Felipe, manuseando cuidadosamente a lâmpada antiga, adquirida em uma loja sombria na esquina da rua São Joaquim. O proprietário, um adivinho de semblante marcado pelo tempo, envolto em uma atmosfera de mistério, afirmara que essa peça exótica poderia prever o futuro. Palavras em tons de cinza revestidas de uma promessa sombria. Mas seria mesmo verdade? Ele se perguntava, examinando os entalhes misteriosos da lâmpada. Seu brilho, a luz mortiça da sala, parecia quase sussurrar. O adivinho, com olhos de vidro cheios de história e horror, assegurou que o objeto funcionava, mas não sem cobrar seu preço. Ao tentar questionar o adivinho sobre o tal preço, Felipe fora interrompido. Tudo tem seu custo, jovem. Mas tantas vezes é apenas quando está chorando sob a lua que entendemos as escolhas que fizemos, falou o ancião, escoltando-o rapidamente para fora da loja, como se a simples presença do objeto tivesse envenenado o ar. O jovem não entendeu aquelas palavras, mas seu coração lhe dizia que algo sombrio se movia embaixo da pele dessas palavras. Em casa, Felipe não podia resistir à curiosidade. Colocou a lâmpada sobre a mesa, sentindo uma antecipação nervosa que rastejava em seu pescoço. Ele encarou a peça enigmática por um momento, ensaiando em sua mente o que perguntar. Afinal, quem não quer saber o futuro? Quem não tentaria, dado o poder de antecipar o dia de amanhã? Com esse pensamento em sua conta corrente, Felipe segurou a lâmpada e, com a respiração suspensa e o coração batendo como um tambor selvagem, fez a sua pergunta. O que o futuro reserva para mim? Aqui estamos nós, mergulhados na escuridão do desconhecido, seguindo a história sinistra da lâmpada do adivinho. No momento em que Henrique colocou a mão na lâmpada antiga, sua vida mudou drasticamente. Era como se o mundo ao redor houvesse assumido uma nova cor, uma tonalidade de arrepio. O adivinho tinha lhe advertido, claro. Este objeto é muito mais do que aparenta ser, ele alertou. E daquela lâmpada, visões do futuro começaram a fluir através da mente de Henrique. A princípio, parecia algo incrivelmente fantástico. Os próximos números vencedores da loteria, o final do novo filme que todos estavam ansiosos para ver. O resultado de uma competição esportiva. Estava tudo lá, tudo exato. Mas não demorou muito para que as visões se tornassem mais sombrias. Henrique começou a prever doenças, acidentes, tristezas, perdas. Cada dia que passava, era uma nova calamidade desvendada. Não era mais um dom, era uma maldição. Mas o pior estava por vir. Henrique viu a si mesmo, em uma visão assombrosa, perdendo tudo o que mais amava. O adivinho tinha avisado. Todas as previsões vinham com um custo terrível. O desespero tomou conta. Ele tentou se livrar da lâmpada, atirá-la ao mar, enterrá-la, queimá-la. Mas sempre que tentava, encontrava-a novamente em sua casa, em seu lugar favorito na estante. No instante em que a tocava, as visões começavam a inundar sua mente novamente. A escuridão invadiu a vida de Henrique, obsedada pelos terrores que sabia que estavam por vir. A lâmpada do adivinho não era um instrumento de adivinhação, era um instrumento de tormento. Uma clara lembrança de que o futuro, por mais que possamos tentar moldá-lo, é muito mais poderoso do que imaginamos. O futuro, concluiu Henrique em seu desespero, pertence aos deuses, não a nós. E assim a vida de Henrique se tornou um verdadeiro pesadelo. A lâmpada do adivinho continuava a prever um futuro cada vez mais sinistro e o pobre homem era incapaz de mudar qualquer coisa. Então, queridos ouvintes, cuidado com o que desejam. Às vezes a porta que abrimos pode não ser a que queríamos, e pode ser muito mais difícil fechá-la do que abrir. Lembre-se de Henrique e da lâmpada do adivinho na próxima vez que decidirem bisbilhotar os segredos do futuro. Mas por enquanto a história da lâmpada do adivinho continua, na escuridão. Voltamos para a nossa história aterrorizante. Onde ficamos? Ah, sim, na lâmpada do adivinho. Até agora Ricardo, nosso herói afortunado, ou talvez devêssemos dizer desafortunado, tinha descoberto que sua lâmpada antiga tinha um poder misterioso e terrível. Cada vez que ele acendia a lâmpada, vislumbrava flechas de eventos futuros. No entanto, para cada vislumbre do futuro, um preço terrível era cobrado. Agora, numa noite fria e tempestuosa, Ricardo olhava para a lâmpada. Ele estava assustado, é claro, mas a curiosidade era uma qualidade atormentadora. Às vezes, somos os nossos próprios monstros, não é mesmo? Contra todas as advertências, Ricardo acendeu a lâmpada mais uma vez. Imediatamente, uma dor agonizante atravessou seu corpo, deixando-o ofegante. E as visões eram piores desta vez. Ele viu pessoas próximas sofrendo, viu a própria morte de maneiras inimagináveis, mas sobretudo, viu uma figura sinistra se aproximando. Uma sombra no escuro, olhos fascando com uma maldade indescritível.
Sabendo o que tinha visto, Ricardo tentou se livrar da lâmpada, mas ela parecia presa em sua mão como se fosse parte dela. A escuridão envolvia cada vez mais o quarto e a figura na visão parecia se tornar cada vez mais real. De repente a lâmpada se apagou. A figura na visão desapareceu e o quarto voltou à normalidade. Pelo menos, parecia assim. Mas Ricardo não podia abalar o sentimento de frio que percorria sua espinha. Ele sabia, no fundo de sua alma sabia que algo terrível estava por vir. Nas noites seguintes, Ricardo acordava ofegante de pesadelos aterradores. Podia sentir o rastro gélido da lâmpada em sua mão mesmo quando ela não estava lá fisicamente. E sempre, havia aqueles olhos faiscando na escuridão. Não me interpretem mal, amigos ouvintes, às vezes o futuro pode ser a coisa mais assustadora de todas. Isso foi o que nosso amigo Ricardo aprendeu da maneira mais difícil. E sua provação ainda não acabou. Mas isso, meus caros, é uma história para a próxima vez. Até lá, boa noite e tenham sonhos tranquilos, se puderem. A história que estamos contando leva a uma viagem pelo desconhecido, no perigoso mundo do oculto. Se você já ouviu as partes 1, 2 e 3, sabe que nosso protagonista, Luiz, comprou uma lâmpada de um adivinho e a vida dele transformou-se em um pesadelo. Estamos agora na parte 4. Pegue uma xícara de café e fique à vontade. Vamos mergulhar mais fundo. 2 meses se passaram desde que Luiz comprou a lâmpada. As visões de seu futuro que antes pareciam assombrosas, agora se tornaram terrivelmente exatas. Incêndios, furacões, acidentes brutais. Tudo que a lâmpada previa aconteceu. Luiz estava com medo, não pelo que o futuro iria trazer, mas pelo que a lâmpada iria mostrar. Ele decidirá retornar à loja do adivinho, na esperança de devolver a maldita lâmpada. Ele caminhou pelas ruas escuras de São Paulo, até um beco sombrio onde o adivinho costumava vender seus produtos estranhos. Na luz pálida, a loja parecia mais sinistra, a pintura descascada, as teias de aranha penduradas. Luiz entrou. O adivinho estava lá, sentado em uma mesa coberta por um pano preto. Ele levantou o olhar ao ouvir o sino da porta e seu rosto se iluminou ao ver Luiz segurando sua lâmpada. "Você veio devolver a lâmpada", ele disse, uma risada fria ecoando pela sala. Ele estendeu a mão para pegar a lâmpada, mas Luiz hesitou. "Quero que você cancele o encanto, adivinho. Não posso viver com esse conhecimento terrível." O adivinho sorriu maliciosamente. "Não é assim que funciona, meu rapaz. O preço de ver o futuro é sempre alto." Luiz sente um calafrio percorrendo sua espinha. As palavras do adivinho parecem uma profecia. "O que devo fazer então?" O adivinho olha para ele intensamente antes de responder. "Você precisa aceitar o futuro, Luiz. Isso é inevitável. O futuro é certo, e sempre cobra seu preço." Bem aí, meu amigo ouvinte, vamos ter que parar nossa história. Parece que Luiz está com um grande problema, você não acha? Vamos descobrir o que acontecerá a ele na próxima parte de A Lâmpada do Adivinho. Não se esqueça de ouvir. Capítulo 5. O Preço do Destino. Nessa chuvosa tarde de terça-feira, eu estava sentado no sofá da sala, encarando a lâmpada. Sentia uma estranha atração por ela, uma espécie de fascínio obscuro. O brilho suave emitido parecia me prometer respostas, vislumbres do desconhecido. Eu queria saber, eu precisava saber, o que o amanhã me reservava. Busquei na lâmpada as respostas que tanto ansiava. E ela falou. Com um zumbido suave, uma voz se formou sussurrando no ar. Paulo dizia com certeza sombria. "Paulo, amanhã, você encontrará uma velha amiga. Mas cuidado, a reaproximação será dolorosa." Um calafrio percorreu minha espinha à medida que aquelas palavras serpenteavam na minha mente. Uma velha amiga? Que reaproximação dolorosa estaria por vir? Na manhã seguinte, a lâmpada havia desaparecido. Procurado em todos os cantos, mas estava claro. A lâmpada simplesmente se foi. Mas a voz não. A voz ecoava em minha mente, martelando as palavras de um futuro incerto. E então, ao virar a esquina da minha rua, via Maria Eduarda. Duda, como costumávamos chamar. Ela estava parada ali sob a marquise de uma loja, tentando se abrigar da chuva. Seu sorriso estava cheio de lembranças. De bons momentos. De coisas que gostaria de esquecer. "Maria Eduarda", eu murmurei, o passado inundando o presente. "Duda, a reaproximação será dolorosa", a voz sussurrava em meus pensamentos. E eu sabia, sentia em meus ossos, que o preço do conhecimento que a lâmpada me oferecia estava prestes a ser cobrado. Assim termina o capítulo 5 de A Lâmpada do Adivinho. Analisem bem o preço do conhecimento que se busca tão ardentemente. Pode ser que se revele caro demais. Capítulo 6. O silêncio foi devorado pela escuridão, e a única luz que guiava Júlio era a tênue chama da lâmpada do adivinho.
Os rostos das pessoas que ele havia amado se contorciam na fumaça, prevendo o futuro mais terrível. O adivinho havia avisado sobre o preço, mas em seu desespero, Júlio não se importou. Ela vai te trair, Júlio, a lâmpada sussurrou em sua primeira noite. As palavras pareciam rasgar seu coração, mas ele se recusou a acreditar. Ele amava Mariana. Ela nunca faria algo assim. Porém, quando ela o fez, Júlio percebeu que deveria ter prestado mais atenção à lâmpada. Mas agora era tarde demais. Seu coração estava fragmentado, despedaçado pela traição. Teus amigos vão te abandonar, Júlio, a lâmpada sussurrou em sua segunda noite. Era impossível, pensou. Seus amigos sempre estiveram lá por ele, mesmo em seus momentos mais difíceis. Mas novamente a lâmpada estava certa. Seus amigos o deixaram, uns após outros, como folhas caindo de uma árvore no outono. Elas serão queimadas, Júlio, a sombria lâmpada dizia na terceira noite. Ele não sabia do que a lâmpada estava falando. Queimadas? Quem seria queimado? Então, num horrível acidente, sua casa foi engolida por chamas. A única coisa que restou foi a lâmpada, sem nenhum arranhão, cintilando maligna entre as cinzas. 3 previsões, 3 horríveis repercussões. Ele se perguntou o que mais a lâmpada poderia prever, e ela falou novamente. Eles estão chegando, Júlio. Vão te encontrar. Ele não sabia o que isso significava, mas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A casa estava em completo silêncio, e uma sensação de medo começou a dominá-lo. O que ele fará agora? Quem estaria vindo atrás dele? E o mais importante, ele estaria à mercê do futuro que a lâmpada antiga previa invariavelmente? Nesse momento terrível, quando o desespero parecia maior e o fim inevitável, a cintilante luz da lâmpada do adivinho nunca pareceu tão sombria ou ameaçadora.